Olá, gente! Esse vai ser o vídeo de lidos do mês, que no caso é do mês de novembro. Eu tô gravando esse vídeo um pouco antes do mês acabar, mas eu sinto que eu não vou ler nada nesse meio tempo até acabar, porque faltam poucos dias pra acabar e o livro que eu estou lendo, que no caso é Mary Jane, que eu peguei no Kindle Unlimited, eu tô em 40% do livro, basicamente. Eu não vou ler nesses últimos dias direito. Eu sinto que tenho muitas coisas pra fazer e eu não vou conseguir dar conta de terminar esse livro a tempo pra gravar o vídeo. Enfim, também tem a questão de eu estar fazendo um vlogmas, né? Quando você estiver assistindo isso, o vlogmas já vai ter começado, que no caso é uma série de vídeos que eu estou postando aqui no YouTube. Eles não têm uma ligação um com o outro, postar vídeos todos os dias no mês de dezembro. Eu não estou fazendo isso, tá? Eu tô postando 3 vídeos por semana aqui no YouTube, porque primeira vez que eu tô fazendo, não sei como ia ser, se ia ser muito pesado, como ia ser essa organização. Então eu preferi começar com 3, que eu também já acho muito conteúdo. Então é meio que isso, tá? Bom, vamos começar. Só um PS, tá? Eu tô com a janela aberta aqui porque tá muito quente. E aí, se eu fechar, eu não vou conseguir gravar esse vídeo sem que eu fique todo suado, morto e sem vontade de gravar. Então, vocês talvez escutem os cachorros latindo, porque essa é a vida. Mas eu espero que esteja dando pra me ouvir certinho e é isso. Mas enfim, esse mês eu li 5 livros. Eu achei uma quantidade bem boa. Acho que tá meio na média. Eu acho que eu tô lendo 5 a 7 livros assim por mês. E foram leituras muito boas, eu senti esse mês. Acho que eu não deixei de gostar. Ah não, eu desgostei de um. Não que eu desgostei. Enfim, vamos por partes, né? Agora eu vou mover aqui para o lado para conseguir colocar a capinha do livro e tudo mais. Mas dessa vez, caso você tenha assistido do mês de outubro, eu não coloquei capa. E aí comentaram isso e falaram que talvez ficaria mais interessante colocar capa. Então vou colocar a capa agora. Mas também peguei os livros físicos que eu li, tá? Os livros que eu li no Kindle, eu não vou colocar, eu não vou mostrar o Kindle porque meio que aí não faz tanta diferença, né? Então, tipo, sei lá, enfim. O primeiro livro que eu li foi Dungeons e Drama, que é um livro adolescente, assim, YA. É um romance. Sabe aqueles livros que você lê porque você quer desligar o cérebro, mas ao mesmo tempo você quer que seja uma leitura muito prazerosa? Uma forma que eu gosto de descrever esse livro é muito um livro bobinho, porém com substância. Não sei se faz sentido. Porque a gente aqui acompanha um relacionamento que é criado, né? Um relacionamento falso, no caso, né? Então, eu tenho essa trope aí do fake dating. Eu gosto bastante, eu sinto que das tropes é a que eu mais me interesso. Já percebi que eu li já muitos livros e eu acho que com um relacionamento adolescente funciona muito. E nesse livro funciona muito. Eu não sinto que ele tem tanta cara de filme adolescente bom, mas é uma boa história. Eu acho que ele funciona muito como um livro. Eu não sei se ele funciona tanto como um filme. Eu fico pensando assim porque tem alguns livros que eu coloco na categoria de daria um bom filme adolescente, sabe? E eu não acho que ele talvez seja tão nesse caso. Apesar que daria uma boa adaptação. Enfim. A história, né, tem esse relacionamento falso e a gente acompanha, então, a nossa personagem principal, que ela foi junto com uma amiga pra um musical da Broadway. Eu não sei nem se é da Broadway, mas foi pra um musical aí, escondido dos pais. E assim, ela não tinha carteira, ela tem 16 anos, e foi as duas sem avisar no carro da mãe. Tipo assim, Mori, óbvio que você ia ficar de castigo. Ela está de castigo. E o castigo dela é trabalhar pro pai. Na loja lá de jogos que ele tem. Porque o pai adora jogos. Tem essa questão. Por isso que Dungeons. Porque Dungeons é tipo daquele jogo Dungeons and Dragons, que tem até um filme. Enfim, o livro tem um pouco dessa nerdice, assim, sabe, gente? Mas eu senti que não é uma nerdice chata. É uma nerdice que funciona muito do livro. Eu acho que você não fica confuso. Se você tiver uma familiaridade, eu acho que com o jogo, tipo, de saber o que é, acho que é mais fácil. Porque você não... Eu não sei se ele consegue criar bem os contextos que são narrados. Porque eu já sabia qual era o jogo. Então, assim, não fui lendo muito, analisando essa questão. Mas voltando para o plot, né? Aí ela fica de castigo e vai trabalhar na loja do pai. E na loja do pai tem esse menino aqui, do caso da capa. Ele é apaixonado por uma menininha ali do grupo Dungeons and Dragons. E a nossa protagonista tinha um relacionamento com um menino que também era do teatro, só que ele terminou com ela por um motivo X lá. E eles se juntam pra fazer ciúmes nessas pessoas. E dessa forma, um deles tem interesse e a outra pessoa fica meio tipo, ai, tá bom, deixa eu ir embora. Então, o relacionamento começa dessa forma. Mas claro, né,
as coisas vão acontecendo e tudo acontece. Eu acho que se você faz parte de dois universos, que no caso são os universos de música, eu acho que pode ser só de música, não precisa ser necessariamente musicais, porque eu não sou necessariamente de musicais. Um pouco do universo gamer, não precisa ser muito, mas tipo assim, se interessa por jogos, minimamente, eu acho que esse livro pode funcionar pra você se você estiver buscando uma leitura leve, que vai conseguir falar sobre alguns temas que são um pouco mais pesados. Os temas mais pesados não é nada tipo extremamente pesado, mas ele não deixa de falar sobre algumas questões que envolvem família, essas coisas assim. Então, acho que vale muito a pena você ler esse livro, caso você queira. Ele saiu pela Pitaia, que é um novo selo da HarperCollins. E eu recebi esse livro e foi muito bom receber esse livro, porque eu tinha ouvido já falar dele, mas acho que eu não tava pensando em ler. Mas quando chegou aqui, eu fiquei tipo, eu acho que eu estou no momento certo para ler esse livro. E eu acho que existe talvez esse momento certo, que é quando você quer ler um livro de romance adolescente que seja bom, mas ao mesmo tempo não seja tão pesado. Inclusive, esse livro aqui foi um livro que o pessoal do meu Instagram votou para eu ler. Então, eu tinha terminado de ler um livro, aí eu fiquei em dúvida em qual livro ler. Era esse e um outro que é daquele do chás, sabe? Toda chance tem chá. E aí acabou que votaram nesse daqui, porque lançamento, eu acho, né? Enfim. E aí eu comecei a ler esse daqui, gostei bastante. Então, muito obrigado, pessoal do Instagram, que votou nesse. Ah, um detalhe, o livro, ele é executado de uma forma muito boa. Eu acho que o ritmo dele é muito bom também, ele é muito viciante. Eu acho que eu li ele em poucos dias. Foi uma leitura muito rápida. Eu acho que você fica meio viciado no livro, sabe? E isso é bom, eu acho que eu gosto. Principalmente quando é livro de romance adolescente, eu sinto que eu preciso ficar muito viciado nos livros, ou minimamente viciado, pra realmente curtir, sabe? O segundo livro que eu li foi um e-book, que foi um livro que eu resgatei há muito tempo, que se chama Escrito em Algum Lugar, do Victor Martins. É um conto de um cara que ele já tem tipo uns 30 anos. Não sei, mas ele é mais velho. Ele tem tipo 25, 30 anos, por aí. E a boy band favorita dele se reúne e vai fazer um show. E aí ele vai pra fila comprar o ingresso. E no meio dessa fila ele, tipo, tá ali com um monte de adolescente e ele encontra um cara que tá, tipo, basicamente na mesma idade que ele. Rola o que rola. Não vou falar mais o que acontece. Mas eu tinha resgatado esse livro há muito tempo. Eu acho que foi em alguma daquelas ações que, tipo, você podia pegar o livro de graça, sabe? Na Amazon. Não tenho tanta certeza agora. Mas eu decidi começar esse livro porque eu tava lendo muitos livros físicos. Eu queria um livro no Kindle pra ler de noite. E aí, como esse é um livro meio curto, que ele tem tipo 80 páginas mais ou menos, eu fiquei muito tentado a ler ele. Porque é um livro que eu já tinha há muito tempo no meu Kindle. É um autor que eu já li livros dele e eu gostei. Então eu fiquei tipo, quero ler. Vamos tentar. Comecei a ler, não curti muito. Eu acho que o final ele consegue criar uma situação muito mais divertida, apesar de ser um pouco fantasiosa. O livro no geral é um pouco fantasioso, mas isso não tem tantos problemas pra mim. Mas eu não sei, eu não curti muito a execução do começo pra metade da história. Eu não sei, alguma coisa não clicou ali pra mim e eu fiquei meio não sei, pra mim não rolou. Apesar de ser um livro, tipo, muito curto, eu senti que não casou pra mim, apesar de eu ser fã de coisas, de eu já ter ido em show, ter ido em fila comprar ingresso. Quer dizer, eu nunca fui pra fila exatamente presencial, mas já fui online. Mas eu era, tipo, gay de Twitter, sabe? Eu era fã de várias coisas e eu acompanhava muitas pessoas. Então, tipo, eu acho que tinha tudo para eu gostar. Mas eu acabei não gostando, não tem um motivo certo, assim, mas sinto que não foi bem. Ele é meio fraco, sabe? Senti. Eu acho que talvez a história só não seja feita pra mim. E tudo bem também. Mas eu sinto que se eu não tivesse lido, eu não teria perdido nada. Essa foi meio a sensação que eu tive. Eu não gostei muito dessa sensação. Porque eu acho que, tipo, tá, você não precisa aprender nada com o livro, mas pelo menos agregar alguma coisinha, sabe? Sinto que esse livro foi só um passatempo ali. Depois tivemos a leitura do Trama Vernacular, que é o meu clube do livro, que a gente só lê livros nacionais, que é Não Era Pra Ser Você, da Thaís Bergman. É uma autora nacional também, assim como o Victor Martins. Esse livro a gente acompanha uma menina que ela começa a postar conteúdo na internet, e aí a melhor amiga dela fala pra ela postar um TikTok falando sobre o caso do pai dela no TikTok.
E você deve estar se pensando, que caso é esse? O caso é, o pai dela e a mãe dela eram casados. Só que aí, o pai dela traiu a mãe com a secretária dele. E aí, eles se separaram, né? O pai e a mãe se separaram. E o pai foi morar já com a amante. E aí, a filha, né? Que no caso é a nossa personagem principal, ela vai morar com o pai e com a amante. Existe um motivo para isso acontecer? Sim. Eu gostei do motivo? Não, achei muito previsível, entendeu? Muito fraquinho. Mas, enfim. E aí, não bastando ela estar morando junto com a amante, ainda tem a questão de estar morando com o sobrinho da amante dela. E aí você deve estar pensando, né? É um romance. É exatamente isso. Rola um climinha ali, mas eles se odeiam no começo, tá? Eu gostei da história, mas eu não senti que é o meu livro favorito da Thaís. Eu sinto que eu gostei muito mais do E Foi Assim Que Tudo Mudou, que é um outro livro dela. Foi o primeiro livro que ela publicou, eu acho. Pelo menos de forma tradicional. E é um livro que ele consegue conversar muito. E eu acho que a Thaís, ela consegue fazer uma coisa que ela faz com muita maestria, que é conseguir criar uma narrativa mais adolescente e uma escrita mais leve, assim, que casa muito com o público, mas ela consegue também conversar bastante com temáticas mais pesadas. No caso desse livro, a temática é privacidade na internet, stalking, como lidar com coisas da internet, e eu acho que é muito importante essa leitura. Eu acho que os dois livros que ela publicou, né, tanto esse daqui quanto o primeiro, são livros muito interessantes para serem lidos por jovens que estão crescendo, porque eu acho que fala sobre temáticas muito legais. Eu acho que os livros dela conseguem introduzir essas temáticas de uma forma bem interessante. E o livro, ele tem meio que esses dois núcleos, né? A questão da internet e a questão do romance barra ódio que ela tem com o sobrinho da amante do pai. Eu sinto que o livro, ele fica muito dividido entre essas duas esferas. Então, quando fala sobre as questões da internet, de stalking, essas coisas assim, foca muito nisso e deixa o romance muito de lado. E aí, quando foca muito no romance, deixa essas questões de stalking, internet, muito de lado. Então, eu sinto que ele ficou um livro meio dividido ao extremo, sabe? Sem muita necessidade. Eu acho que ela podia ter conseguido mesclar mais os temas e fazer com que eles se costurassem mais e não ficasse uma coisa tão dividida. Comparando com o primeiro livro dela, eu senti que não teve tanto essa divisão de essa parte está falando mais sobre essa temática e essa daqui sobre outra. Eu acho que nesse livro aconteceu mais isso. Mas eu acho que vale muito a pena a leitura, muito por essa questão da internet. Sobre o romance, eu fiquei boa parte do livro incomodado com o romance, porque eu achei meio estranho, porque apesar deles não serem parentes, tava uma sensação de parente pra mim. Tipo, sabe The Fosters, a série? Que tinha, tipo, os dois personagens principais que estavam, tipo, em um romancezinho, mas eles não tinham nenhum relacionamento. Porém, eles não tinham nenhum relacionamento de sangue, mas estavam morando na mesma casa, tipo, eles meio que iam se tornar irmãos. Aqui não é exatamente isso, mas é meio parecido. E aí me causou uma sensação estranha enquanto eu lia, e eu não fiquei gostando muito do romance. Eu queria mais que eles terminassem como amigos, tipo, grandes amigos, melhores amigos. Mas eu acho que no final eu comecei a gostar um pouco mais, porque acontecem algumas coisas, e aí eu comecei a curtir um pouco mais. Mas me causou essa sensação estranha de... não queria que, tipo... Sabe quando parece uma coisa muito errada? Mesmo teoricamente não sendo? Foi meio que esse romance, assim. Eu conversei com a Bia Amaral, que ela também leu o livro, e a gente teve um pouco da mesma sensação em relação ao romance. Então, talvez, não sei se eu e ela tivemos essa sensação, e aí foi uma coisa mais nossa, ou se todo mundo vai ter essa sensaçãozinha, não sei. Então leia e me fala. Sobre a questão do stalking, eu sinto que ela é trabalhada de uma forma bem interessante, principalmente para a faixa etária do livro. Eu acho que consegue causar muita sensação de fique mais esperto em relação às coisas que você publica na internet. Tipo assim, tem coisas, gente, que é melhor deixar no offline, entendeu? E eu tento fazer isso na minha vida, porque eu tenho um pouco de medo também de stalking, né? Porque, né, nunca se sabe quem tá do outro lado da tela, se vai matar a gente ou não. Vamos ser francos. Enfim. Sobre o cálculo do volume 1, foi o quarto livro que eu li esse mês.
Tanto esse quanto o anterior, o Não Era Pra Ser Você, tem vlog aqui no canal. E o livro é basicamente um diário de uma mulher que está presa em um loop temporal. Ele não tem tanto essa divisão de capítulos, não tem tipo capítulo 1, capítulo 2. As divisões são feitas através dos dias que ela está revivendo, no caso, sabe? Então tipo, eu vivi já esse dia, no próximo dia vai ser o dia 2, entendeu? Só que é a mesma... Enfim, acho que deu pra entender, né? E apesar da premissa, né, desse looping temporal ser uma coisa muito comum, eu sinto que é muito comum, assim. Tem muitos conteúdos aí de entretenimento que utilizam desse looping temporal. E esse livro, apesar dele se utilizar disso, ele é bem diferente. Eu sinto que ele é muito mais adulto, a forma que ele se aproxima desse conteúdo, desse estilo de história, né? É uma perspectiva muito mais adulta e também muito mais introspectiva. Eu acho que é um prato cheio pra você ter umas crises existenciais, porque é muito focado na vida real e é escrito de uma forma que parece muito uma história real. Por parecer essa história real, é meio agonizante em alguns momentos estar lendo essa história, porque parece que a protagonista é real e aí tudo que ela tá passando parece que é real e você fica tipo, meu Deus, queria ajudar essa mulher, mas, né, é um livro de ficção. Apesar de ele ser mais adulto e ter essas questões mais introspectivas, ele também tem um pouco de ação, entre várias aspas. É bem interessante acompanhar as decisões que ela vai tomando, as teorias que vão se criando ali, os testes que ela faz, pra entender qual é o limite de cada coisa. É bem interessante mesmo, assim, eu gostei. Mas é uma leitura bem mais devagar, assim. Eu não sinto que é um livro pra você sentar e ficar lendo. Pelo menos não foi pra mim, mas talvez pra você seja. Já queria também adiantar que isso daqui é um esquema de pirâmide, tá, gente? É uma septologia, 7 livros. E nem todos os livros já estão lançados, tá, gente? No Brasil só tem os 2 primeiros. No mundo, acho que só saíram 4, 5, por aí. Então, assim, tem livro ainda pra sair. Eu já sabia que não era um livro único, eu já tenho o volume 2. Quando eu terminei de ler o livro, né, ele termina de uma forma aberta, obviamente, porque, né, 7 livros. Eu fiquei bem tentado a ler já o próximo livro, mas eu decidi que eu não ia ler porque eu acho que eu estaria me sobrecarregando e também não estaria dando muita atenção para o livro de uma forma que ficasse interessante, que a experiência de leitura fosse boa, sabe? Eu acho que ia deixar ele muito de lado, ia voltar em algum outro momento. E foi meio isso que aconteceu nessa leitura do volume 1, porque foi uma coisa meio... Eu estava lendo vários livros ao mesmo tempo, e aí meio que... Tipo, quando eu terminei os outros livros, eu voltei pra esse, então ficou meio de segundo plano. Porque ele é um livro bem curto, ele tem 150 páginas, mas mesmo assim eu demorei bastante pra ler. Eu acho que mesmo se eu tivesse focado, eu teria lido mais devagar do que o normal, mas por eu não ter priorizado, demorou muito mais ainda, assim, tipo, bastante tempinho. E por eu já saber que eram 7 livros e, né, saber disso antes de começar o livro, eu já comecei a ler pensando muito como que ela ia trabalhar essa questão, como ela ia se sustentar, né, nesses 7 livros, como ia tornar a história interessante e não repetitiva, mesmo esse tipo de história, né, de loop temporal, ser uma coisa bem repetitiva, porque é um loop, né, gente? Em algum momento essa estrutura vai se cansar. Então, acho que o livro, ele tem um pouco disso. Eu acho que o livro, ele é meio de ciclos, né? A história é meio cíclica, mas ela vai se evoluindo. Então, esses ciclos vão se modificando e se transformando em outros. Então, essa parte é interessante e torna o livro um pouco mais dinâmico. Eu sinto que a autora conseguiu trabalhar muito bem essa questão do dinamismo e de não tornar a história parada ou muito parada, mas eu acho que é isso. O livro, ele é mais lentinho mesmo, mas ao mesmo tempo ele é muito bom e parece muito uma minissérie, sabe? E aí cada episódio, você vai acompanhando os episódios curtos, enfim, me deu a sensação de que é tipo isso, só que meio que sem fim. Eu não sei direito qual é o final, né? Porque o final da saga ainda não acabou, então tem que ver aí e acompanhar. E a última leitura do mês foi A Casa de Hades, que é o 4º livro da saga Os Heróis do Olimpo, né, do universo de Percy Jackson. Eu estava devendo essa leitura faz muito tempo, gente, tipo, muito tempo mesmo. Eu comecei a ler essa saga em fevereiro, alguma coisa assim. E estamos já no final do ano. Então, assim, muito tempo já se passou pra essa saga não ter sido finalizada, tá?
Um dos motivos para eu não ter pego esse livro antes é porque ele é grande, tá? Ele tem, tipo, 23 centímetros de altura, ele tem, tipo, quase 500 páginas. Ele é um livro meio pesado. Então, pra carregar ele pra cima e pra baixo, como eu faço, né? Eu estou trabalhando fora de casa, então eu preciso levar ele se eu quiser ler ele. Então isso meio que me impedia muito de estar lendo os livros, porque ele é meio desconfortável, tá? De segurar. Mas um pequeno adendo. Eu acabei colocando esse livro no Kindle porque eu gravei um vídeo para o YouTube. Eu acho que ele vai sair depois desse. Não tenho tanta certeza em relação ao cronograma. Eu tentei priorizar o físico, tá, gente? Eu lia bastante no Kindle, principalmente de noite. E especialmente quando eu estava indo pro trabalho e eu estava lendo essa história. Mas é um livro que me prendeu muito. Eu acho que ele é um dos melhores... Eu acho que é o melhor livro até agora do Rick Riordan em relação à estrutura, em relação a como construir a história para ela não ficar tão segmentada, tão em caixinhas. Porque nos outros livros eu senti muito que ele deixava tudo em caixinhas, pequenas aventuras, dentro de uma grande aventura. E essa transição de uma aventura para outra tornava a leitura muito cansativa. Então eram momentos de altos e baixos, em questão de velocidade, em questão de interesse pela história. E eu sinto que aqui ele conseguiu fazer de uma forma que ficasse muito mais coesa e que não tivesse tanto esse sentimento de pra cima e pra baixo aí que eu senti nos outros. Então acho que ele está conseguindo evoluir bastante nessa questão. No livro anterior, A Marca de Atena, eu também senti que ele conseguiu evoluir bastante em relação a isso, mas eu ainda sentia um pouco desses pequenos núcleos assim de ação, sabe? E nesse livro a gente tem uma coisa bem diferente, que foi um fator, eu acho que eu gostei bastante. E no quarto volume também teve uma questão que eu acho que tornou a minha experiência de leitura muito mais prazerosa, que foi ter mais de 3 POVs. Eu acho que é o único livro da saga até agora que tem mais de 3 POVs, normalmente são só 3. E aqui a gente acompanha, acho que basicamente todos os 7 personagens principais. Não tenho certeza, eu não chequei isso, mas eu acho que é isso. Eu acho que me trouxe muito mais pra história. Eu acho que eu fiquei muito mais interessado, porque eu acho que trouxe uma liberdade muito maior para a história. Eu sinto que não teve tanto um equilíbrio entre quais eram os personagens que estavam sendo os narradores, né? Porque na verdade o livro é tudo narrado em terceira pessoa. Então a gente acompanha um personagem, mas ele não é narrado por ele. Mas enfim, não sinto que teve tanto um equilíbrio entre esses personagens que estavam sendo esses narradores, mas não foi algo que me incomodou tanto. Eu senti que faltou um pouco da Piper, porque eu acho que ela participa tipo 1 ou 2 vezes, alguma coisa assim. Mas eu gostei, tá? Eu acho que até agora foi o melhor livro que eu li do Rick Riordan. E eu acho que ele tem essa coisa com o número 4, porque na saga do Percy Jackson e os Olimpianos, o quarto, que é a Batalha do Labirinto, foi meu favorito. E aqui, esse daqui também está sendo meu favorito. Essa questão de ter vários pontos de vistas, ele se mantinha por, acho que 4 capítulos, por aí, alguma coisa assim. Só que quando acabava esses 4 capítulos, eu sentia um pouco de... Eu não sentia tanta vontade de começar já do próximo POV. Eu acho que isso aconteceu muito da metade pro final do livro. E eu não sei exatamente por que isso aconteceu, mas eu senti um pouco de tipo assim, eu acho que aqui eu posso parar, não preciso mais ler. Sabe, tipo, eu vou dar um breakzinho. Talvez seja só cansaço mesmo da vida. Mas só queria pontuar porque não sei se isso é tão comum. O final, ele é um pouco morno, ele acaba meio acabando, assim, tipo, acaba meio do nada. Mas eu acho que eu entendo o motivo de estar acabando, porque ele consegue se encaminhar muito bem para já o último livro, né? Criar já um terreno para esse último livro. Então, ele meio que não tem uma virada ali, um plot twist, nem nada. Eu acho que eu tava esperando um final um pouco mais agitado, assim, digamos, por conta do final de A Marca de Atena, que me surpreendeu bastante, e eu acho que eu tava esperando um pouco disso nesse livro também. Mas, por o próximo livro já ser o último, eu imagino que ele queira construir de uma forma um pouco mais linear. Então, eu imagino que ele queira criar o terreno pro próximo livro para que fique uma leitura muito mais contínua, sabe? Então eu sinto que o próximo livro ele já vai começar muito já entendendo tudo que já vai acontecer, ou pelo menos para onde a história vai se encaminhar, sabe? Enfim, gente, essas foram as leituras do mês de novembro. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei como ficou esse vídeo em relação a áudio. Acho que fez bastante barulho. Espero que não tenha incomodado tanto, mas qualquer coisa é som ambiente, entendeu?
pra mostrar que eu sou real e tudo mais. Eu já falei muito, minha garganta tá até doendo aqui um pouco. Tô tomando água, mas ainda assim tá doendo um pouco. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses livros ou têm vontade de ler algum desses, comentem aqui embaixo. Eu vou deixar o link de todos os livros que eu mencionei aqui na Amazon. Se você comprar pelo meu link, eu ganho uma comissão e você não tem custo nem nada. Mas eu recomendo vocês buscarem bibliotecas e tudo mais, pra não precisar ficar gastando dinheiro, né? É isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo. Comente, compartilhe, se inscreva, curta e tudo mais. E é isso.